Segunda carta de Clemente aos Coríntios. Irmãos, nós devemos pensar em Jesus Cristo como pensamos em Deus, vendo-o como o juiz dos vivos e dos mortos. E não devemos desprezar nossa salvação, pois quando a desprezamos, pouco esperamos receber. E aqueles que ouvem falar dela como se tratasse de uma questão insignificante, cometem um erro. E nós também cometemos um erro quando não nos damos conta de onde, por quem e em que circunstâncias fomos chamados, e de quanto sofrimento Jesus Cristo suportou por nós. Como então vamos recompensá-lo por isso? O que pagamento é digno de sua dádiva a nós? Quantas bênçãos lhe devemos? Pois ele nos deu a luz. Como um pai nos chamou de filhos, resgatou-nos quando estávamos perecendo. Como então vamos louvá-lo ou como vamos recompensá-lo pelo que recebemos? Nossa mente estava prejudicada. Adorávamos pedra e madeira, ouro e prata e bronze, as obras dos homens. E toda a nossa vida nada mais era que morte. Assim, quando estávamos envoltos em trevas e nossos olhos estavam repletos dessa névoa, por vontade dele recuperamos a visão e nos livramos da nuvem que nos envolvia. Pois ele teve compaixão de nós e com sua ternura nos salvou, porque viu nosso grande erro e ruína e concluiu que não tínhamos nenhuma esperança de salvação, a menos que ela viesse dele. Pois ele nos chamou quando não éramos nada, e do nada determinou nossa existência. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Quando ele diz, cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, refere-se a nós, pois nossa igreja era estéril antes que lhe fossem dados filhos. E quando diz grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, isto é o que ele quer dizer. Nós devemos oferecer nossas orações a Deus com sinceridade, e não esmorecer como mulheres em trabalho de parto. E ele acrescenta, mas são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, porque nosso povo parecia estar abandonado por Deus. Mas agora que cremos, nós nos tornamos mais numerosos que aqueles que pareciam ter Deus. E outro texto da Escritura diz, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Isso significa que aqueles que estão perecendo devem ser salvos. Sim, uma coisa grande e maravilhosa é sustentar, não as coisas que estão de pé, mas as que estão caindo. Foi assim que o Cristo determinou salvar o que estava perecendo, e salvou muitos quando veio e chamou a nós que estávamos de fato morrendo. Vendo então que ele teve essa compaixão por nós, no fato primeiramente de que nós que estamos vivos não oferecemos sacrifícios a deuses mortos e os adoramos, mas por meio dele passamos a conhecer o Pai da verdade, o que significa conhecer, se não recusar-se a negar aquele por intermédio do qual viemos a conhecer o Pai? Ele mesmo diz, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Essa, portanto, é a nossa recompensa oferecida a Deus. E conhecemos aquele por meio do qual estamos salvos. Mas como o reconheceremos? Fazendo o que ele manda, e não desobedecendo a seus mandamentos, honrando não apenas com os lábios, mas de todo o coração e mente. E ele em Isaías também diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não vamos simplesmente chamá-lo de Senhor, pois isso não nos salvará, pois ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim, irmãos,
Vamos reconhecê-lo com nossas ações, amando-nos uns aos outros, evitando o adultério, maledicência e o ciúme, sendo comedidos, compassivos, bondosos. Devemos ter compreensão uns pelos outros e não mesquinhez. Vamos reconhecê-lo agindo desse modo e não do contrário. Não devemos ter mais medo dos homens do que de Deus. Foi para preveni-los contra esse tipo de comportamento que o Senhor disse: se vocês estiverem reunidos comigo na intimidade e não observarem meus mandamentos, eu os expulsarei e lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, irmãos, sem nos demorar neste mundo, vamos fazer a vontade daquele que nos chamou. E não tenhamos medo de deixar esta vida, pois o Senhor diz: eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Mas Pedro replicou dizendo: e se os lobos estraçalharem os cordeiros? Jesus disse a Pedro: depois de morrerem, os cordeiros não devem temer os lobos, nem vocês devem temer os que matam e nada mais podem fazer contra vocês. Mas temam aquele que, quando vocês estão mortos, tem poder sobre a alma e o corpo de vocês e pode lançar os dois nas chamas do inferno. Vocês precisam entender, irmãos, que nossa estada nesse mundo da carne é insignificante e breve, mas a promessa de Cristo é grande e maravilhosa, e significa descanso no reino futuro e na vida eterna. O que então devemos fazer para conseguir essas coisas, a não ser levar uma vida de santidade e retidão e considerar as coisas do mundo como alheias a nós e não desejá-las? Pois no intuito de obtê-las, nós abandonamos o caminho certo. O Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores. Se quisermos servir a Deus e ao dinheiro, as consequências não serão boas para nós. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Este mundo e o mundo futuro são dois inimigos. Isto significa adultério, corrupção, avareza e dolo, ao passo que o outro renuncia a essas coisas. Não podemos, portanto, ser amigos dos dois. Para ganhar um, temos de renunciar ao outro. Nós achamos que é melhor detestar o que temos aqui, pois é insignificante, transitório e perecível, e valorizar o que temos lá, coisas boas e imperecíveis. Sim, se fizermos a vontade de Cristo, encontraremos o descanso. Mas se não for assim, nada nos salvará do castigo eterno, se deixarmos de obedecer a seus mandamentos. Além disso, a Escritura também diz em Ezequiel: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, naquela terra, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Se até mesmo homens retos como esses não podem salvar seus filhos por meio de sua retidão, que certeza temos nós de que vamos entrar no reino de Deus se não preservarmos nosso batismo puro e imaculado? Ou quem intercederá por nós, se for descoberto que não temos obras santas e justas para apresentar? Assim, irmãos, vamos entrar na competição, reconhecendo que ela está prestes a acontecer e que, enquanto muitos vêm por mar competições corruptíveis, nem todos conseguirão lauréis, mas apenas os que lutaram com denodo e competiram bem. Vamos, portanto, competir de modo que possamos todos ser coroados. Vamos participar da corrida honesta, da competição incorruptível, e que muitos de nós participem dela, para que nós também sejamos coroados. E se não pudermos ser coroados, vamos pelo menos chegar perto da vitória. Precisamos entender que se um competidor numa competição corruptível for apanhado trapaceando, ele é açoitado, afastado e expulso da raia. O que vocês acham disso? Deverá acontecer com um homem que trapaceia na competição do incorruptível? Pois referindo àqueles que não guardaram o selo, está escrito: o verme destes não morrerá, e o fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Enquanto estamos sobre a terra, vamos nos arrepender, pois somos como argila nas mãos de um artesão.
Se um oleiro fizer um vaso e ele se deformar ou quebrar em suas mãos, ele o molda de novo. Mas depois que o houver levado à fornalha, nada mais pode fazer com o vaso. De modo semelhante, enquanto estamos neste mundo, vamos nós também nos arrepender com todo o coração do mal que praticamos em nossa vida, de modo que possamos ser salvos pelo Senhor enquanto temos uma oportunidade de fazê-lo. Pois assim que houvermos deixado este mundo, já não poderemos nos confessar ou arrepender. Deste modo, irmãos, fazendo a vontade do Pai, mantendo-nos puros na carne, observando os mandamentos do Senhor, obteremos a vida eterna. Pois diz o Senhor no Evangelho: se vocês não guardarem o que é pequeno, quem lhes dará o que é grande? Pois eu lhes digo que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Portanto, o que ele quer dizer é isto: guardem o corpo puro e o selo intacto, para que vocês possam obter a vida eterna. Além disso, que nenhum de vocês diga que este corpo não será julgado e não ressuscitará novamente. Considerem o seguinte: em que estado vocês foram salvos? Em que estados vocês recuperaram a visão, senão enquanto estavam no corpo? Portanto, nós devemos guardar o corpo como templo de Deus, pois exatamente como foram chamados do corpo, vocês voltarão no corpo. Se Cristo, o Senhor que nos salvou, foi feito corpo, embora antes fosse espírito, dessa forma nos chamou, da mesma forma nós também, exatamente neste corpo, receberemos nossa recompensa. Amemo-nos, portanto, uns aos outros, de modo que possamos chegar ao reino de Deus. Enquanto temos uma oportunidade de ser curados, vamos nos entregar a Deus, o médico, e por nossa vez retribuir-lhe. Como? Arrependendo-nos de coração sincero, pois Ele tudo sabe de antemão e percebe o que está em nosso íntimo. Vamos, então, louvá-lo, não apenas da boca para fora, mas de coração, para que Ele possa nos aceitar como filhos. Pois o Senhor disse: pois quem faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Assim, meus irmãos, vamos satisfazer a vontade do Pai que nos chamou, de modo que possamos ter vida, e que nossa preferência seja buscar a virtude. Vamos renunciar ao vício, que é o precursor de nossos pecados, e vamos fugir da impiedade, para que as maldades não nos alcancem. Pois se estamos ansiosos por fazer o bem, a paz virá ao nosso encontro. É por essa razão que os homens não conseguem encontrar a paz. Eles não resistem aos temores humanos e preferem os prazeres do presente às promessas do futuro. Pois eles não percebem que grande tormento acompanha os prazeres do presente e que deleite está associado às promessas do futuro. Se eles fizessem essas coisas por conta própria, seria tolerável. Mas eles insistem em fazer o mal a almas inocentes e não se dão conta de que eles e seus seguidores terão sua condenação redobrada. Vamos, portanto, servir a Deus de coração puro e nós seremos honestos. Mas, se não acreditando nas promessas de Deus, nós não servirmos a Ele, seremos desprezíveis. Pois a palavra do profeta diz: infelizes são os inconstantes, aqueles que em seu íntimo duvidam e dizem: ouvimos essas coisas até na época de nossos pais e vejam, chegamos à velhice e nenhuma delas nos aconteceu. Tolos, comparem-se a uma planta, por exemplo, uma videira. Primeiro ela perde as folhas, depois aparece um broto, depois uma folha, depois uma flor e depois uvas verdes e finalmente um cacho maduro. Do mesmo modo, meu povo tem passado por tumultos e dificuldades, mas depois disso ele receberá coisas boas. Assim, meus irmãos, não devemos ser inconstantes. Pelo contrário, devemos pacientemente aguardar com esperança, de modo que possamos conquistar nossa recompensa. Pois aquele que prometeu é fiel, e pagará a cada um o salário devido por seu trabalho. Se, portanto, nós tivermos feito o que aos olhos de Deus é correto, entraremos no reino e
e receberemos as promessas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Amando e fazendo o que é certo, nós devemos ficar alertas ao reino de Deus a cada hora, uma vez que não sabemos o dia em que Deus aparecerá. Pois quando alguém perguntou ao Senhor quando o seu reino chegaria, ele disse: quando os dois serem um, e o exterior igual ao interior, e o masculino com o feminino, nem masculino nem feminino. Ora, os dois são um, quando dizemos um ao outro a verdade, dois corpos abrigam uma unicamente sem nenhum engano. O exterior igual ao interior significa isto: o interior é a alma e o exterior é o corpo. Do mesmo modo que o corpo de vocês é visível, assim tornem sua alma visível, por meio de boas ações. Além disso, o masculino com o feminino, nem masculino nem feminino, significa isto: quando um irmão vê uma irmã, ele não deve pensar no sexo dela, assim como ela não deve pensar no dele. Quando vocês praticarem essas coisas, diz ele, o reino de meu Pai virá. No momento presente, meus irmãos, devemos nos arrepender e ficar bem atentos ao bem, pois estamos repletos de muita estupidez e fraqueza. Devemos apagar de nós os antigos pecados e, pelo arrependimento sincero, conseguir a salvação. E não devemos procurar agradar aos homens ou apenas a nós mesmos, mas fazendo o que é certo, agradar até os estranhos, de modo que o nome não seja alvo de zombaria por nossa culpa. Pois o Senhor diz: meu nome é continuamente escarnecido por todos os povos. E também, ai daquele por meio do qual meu nome é escarnecido. Como ele é escarnecido? Por suas falhas, quando vocês não fazem o que ele quer. Pois quando os pagãos ouvem os oráculos de Deus em nossos lábios, eles se maravilham com sua beleza e grandeza. Mas em seguida, quando observam que nossos atos não são dignos das palavras que proferimos, eles passam da admiração para o escárnio, dizendo que se trata de um mito e uma ilusão. Se, por exemplo, eles nos ouvem afirmar que Deus diz: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem. Quando eles observam que deixamos de amar não apenas aqueles que nos odeiam, mas até mesmo aqueles que nos amam, eles se riem de nós e escarnecem do mal.